Glória a Deus, aleluia. Ministrar uma palavra sobre a tentação e também, sobre o cristão e a tentação. Vamos ler um trecho da palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1. Vai lá comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, vamos aqui um pouquinho. Tiago, capítulo 1, verso 14. Olha o que fala aí a palavra de Deus. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos ministrá-la sobre a tentação, sobre o cristão e a tentação. De que fonte vem a tentação, qual é a raiz da tentação e o que é uma tentação, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. É interessante nós lermos a palavra de Deus e um dos versos que fala sobre tentação, ele se encontra lá no capítulo de Tiago. Nós lemos aqui o verso do capítulo 1, verso 14, mas olha o que fala aqui Tiago 1,12. Olha o que fala Tiago 1,12. Feliz aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, aqui alguns princípios importantes sobre a tentação. Primeiro, a tentação vem dos nossos desejos ou do inimigo que tenta as nossas vidas para pecarmos. A tentação, se ela produzir em nós algo, o que ela vai produzir é a morte. Então, o que nós devemos fazer quando nós somos tentados? Fugir. Ir para longe da tentação. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, o que ele fez? Fugiu. Nós não devemos lutar contra os nossos desejos, no sentido de ficar lutando e próximo deles para que nós tropecemos. Porque ao se envolver na tentação, nós podemos nos envolver no laço do passarinheiro. E aquilo você vai se debatendo, e vai virando como uma teia de aranha. Cada vez mais você vai ficando preso e não consegue mais sair da lama do pecado. A tentação, o nosso papel, quando nós somos tentados, é sair dela. Fugir da tentação. Ir para longe dessa tentação. E com a leitura bíblica, com a devoção a Deus, com a busca de oração e pedindo ao Senhor para que nós possamos vencer os nossos desejos. Como ele fala aqui, esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Então a tentação, ela vem pelos nossos próprios desejos carnais, que nos seduzem e nos arrastam. Então, se a gente ficar mexendo com os nossos desejos, cada vez mais remoendo nele, cada vez mais se envolvendo nele,
daqui a pouco nós estamos pecando. Daqui a pouco nós estamos vivendo a prática do pecado. E a prática do pecado produz morte. Morte. O que é a tentação? É uma incitação ou uma solicitação para pecar. A tentação é isso. É uma inclinação, uma incitação, um desejo que me seduz, uma solicitação para pecar. Tentação é pecado? Não. Como provação também não é. Como tribulação também não é. Mas se isso gerar algo no meu coração para o mal, pode gerar pecado na minha vida. Não é só a tentação que pode gerar pecado na minha vida. Uma provação, se eu responder mal a ela, eu também posso daqui a pouco pecar. Deus, Ele me prova. Para que Ele me prova? A prova ela serve para quê? Para eu ser aprovado e eu melhorar de nível. É assim que é uma prova normalmente. Eu faço uma prova, eu passo, eu ganho algo a mais. Eu vou crescendo, crescendo, crescendo. E Deus é assim com a gente. Ele dá uma prova para a gente crescer. Ele dá uma dificuldade para a gente crescer. Ele dá um momento difícil para eu amadurecer e cada vez mais estar preparado para outros momentos. E eu vou crescendo. É assim que Deus faz. Ele me prova. Deus não me tenta. Quem tenta é o inimigo e os meus próprios desejos. Mas a prova é para eu passar e ser aprovado. Mas se uma prova eu não quiser fazer e isso começar a gerar algo ruim em mim, eu posso também com a prova cometer um pecado. Como uma tribulação. Às vezes eu começo por causa de um problema no mundo, uma situação, uma tempestade, um problema financeiro ou algo que vem para todo mundo e eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a me encolher. Isso também pode gerar um pecado na minha vida, como uma tentação. E eu preciso entender esses processos da vida. A tentação, ela só se torna um pecado quando pomos nossa vontade à sua disposição. É interessante esse processo. A tentação, ela só torna um pecado na minha vida quando eu ponho os meus desejos à disposição dela. Quando as minhas vontades, elas prevalecem sobre a minha razão. Quando as minhas vontades prevalecem sobre aquilo que é certo, aquilo que eu devo fazer. E eu começo a desejar mais pecar do que fazer a coisa certa. E eu acabo entrando num caminho de morte. Portanto, enquanto nos opomos àquele incitamento ou àquele desejo, não pecamos. Por isso que a tentação não é pecado. A tentação ela só torna pecado quando eu trago esse desejo à luz. E esse desejo começa a gerar um caminho de morte na minha vida. Mas quando eu tenho um desejo, só que eu fujo desse desejo. Eu tenho um desejo e eu me afasto desse desejo e começo a tratar esse problema no meu coração, eu não peco. Mas quando eu vou estimulando esse desejo, estimulando esse desejo, estimulando esse desejo, eu vou caminhando para o pecado. Então a tentação se torna pecado na vida do cristão quando ele se dobra ao desejo, se dobra à carne, se dobra às concupiscências, se dobra à soberba da vida, se dobra aos seus olhos, aos seus pensamentos e deixa o mal entrar no seu coração. Cada pecado é sempre a expressão do consentimento do coração a alguma solicitação que pode fazer o seu apelo por meio da afeição interna, por meio da vista ou por meio do espírito alienado de Deus, absorvido por sua própria soberba. Então é interessante, cada pecado é sempre uma expressão de um consentimento. Vem a tentação para a minha vida, vem o desejo para a minha vida e eu vou consentindo ele. Eu vou cada vez mais
deixando ele se tornar presente na minha vida. E eu vou alimentando a minha carne. E se eu alimento mais a minha carne do que o meu espírito, eu começo a ficar propenso ao pecado. E é importante eu entender esse processo. Tem um trechinho de uma carta de São João, carta de São João, capítulo 2, verso 16, que fala sobre isso. Olha que interessante esse trecho, ó. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações em bem. Isso não provém de Deus Pai, mas do mundo. O mundo oferece apenas o desejo intenso, olha, de prazer físico, de orgulho e das nossas realizações e bens. Quando um prazer é intenso no mundo, na minha carne, nas minhas realizações e nos meus bens, e isso me afasta de Deus, eu estou trazendo o pecado para a minha vida. Eu posso ter bens? Posso ter bens. Mas se esse prazer naquilo que eu tenho é maior do que o meu prazer em Deus, isso pode se tornar um pecado. Se o meu prazer naquilo que eu faço, nas minhas realizações, nas minhas atitudes, é maior do que o meu prazer em Deus, isso pode se tornar um pecado. Se o meu orgulho, ele começa a se tornar algo egocêntrico e algo que eu vou me vangloriar mais do que dar a glória a Deus, isso pode se tornar um pecado. E se o meu prazer físico começa a me dar mais desejo do que eu me alimentar da palavra, do que eu buscar o Senhor, do que eu fazer a vontade de Deus, isso também vai se tornar um pecado na minha vida. Eu preciso entender esse processo. A tentação não é um pecado, mas se isso se tornar mais intenso e eu desejar mais do que Deus, isso se torna um pecado na minha vida. Outra coisa interessante, qual é a raiz da tentação? A raiz da tentação é a concupiscência. É o que o primeiro versículo que nós lemos de Tiago 1,14 fala. O desejo. Olha lá, ó. Verso 14, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. A raiz da tentação são os desejos, são as concupiscências. O desejo, a propensão para o mal, herdada do pecado adâmico, o pecado original, herdada de Adão e Eva. É o desejo, a concupiscência. De que fonte vem a tentação? De Satanás falando na nossa mente. É interessante esse processo. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11, capítulo 3. 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Qual é a raiz ou a fonte da tentação? É de Satanás falando na nossa mente. Satanás enganou Eva, que também enganou Adão. Adão era o sacerdote e ele foi enganado. Mas ele desejou aquilo. Eva também desejou. Não adianta a gente botar a culpa em Satanás. Não adianta a gente botar a culpa lá atrás em Adão e Eva. Satanás sempre vai querer destruir o cristão. Satanás sempre vai querer fazer o cristão cair e tropeçar. Ele vem com a sua astúcia na nossa mente. Só que o desejo é nosso. Lembra? A tentação vem do nosso desejo. Se nós não nos deixarmos vencer pelo nosso desejo, a tentação não se transforma em um pecado. Ela só se transforma em pecado quando eu dou a luz a esse desejo e eu vou aspirando por ele
e vou me envolvendo nele, e aquilo vai se transformando no laço do passarinheiro. E parece como se fosse um inseto numa teia de aranha. E quanto mais se bate, mais se prende. E quanto mais eu fico me envolvendo nos meus desejos, nas minhas concupiscências, na soberba da vida, mais eu me perco no caminho. Mas quando eu olho para Cristo, olho para o Senhor, abandono o meu pecado, abandono a raiz do mal, abandono a fonte de todo desejo e desejo o Espírito de Deus e desejo a vontade de Deus para a minha vida, eu vou abandonando os desejos carnais e vou seguindo um caminho de graça, e vou seguindo um caminho de vida, e vou seguindo um caminho de esperança, e vou seguindo um caminho de santidade, e vou seguindo rumo ao céu. É importante esse processo. Da onde mais pode vir a tentação? Da ingenuidade de falsos amigos. Quando muitas vezes a gente começa a ser ingênuo com pessoas, começa a andar com pessoas que intentam mal, começa a não ter discernimento do Espírito, começa a fazer algumas coisas achando que é normal, achando normal enganar ali, achando normal mentir ali, achando normal ter duas caras, achando normal trair, achando normal adulterar, achando normal se corromper, achando normal sonegar. Quando eu vou achando normal as coisas que os outros fazem, ou quando vou tendo amigos e falsos amigos, que ao invés de me levar mais para perto de Deus, vão me levando para o buraco. Daí também vem a fonte da tentação, das circunstâncias da vida, aquilo que eu falei sobre tribulação e provação, como eu reajo a algumas circunstâncias. Se pode vir uma doença e eu começar a reagir com uma raiz de amargura, começar a reagir com murmuração, se vai começar a ter problema financeiro, todo mundo no Brasil quase tem problema financeiro. Agora, se eu começar a murmurar de um problema financeiro na vida e aquilo começar a entrar e vir na minha vida, isso aqui vai gerar uma tentação cruel. O peso, às vezes, da culpa. Ao invés de eu me arrepender, confessar e me livrar de algumas coisas, eu vou carregando uma culpa. A falta de perdão, ela pode gerar em mim também um pecado, sabe? E vai destruindo a minha vida. Uma satisfação excessiva, imprópria dos desejos, vai destruindo o meu ser. Mas quando eu busco uma reconstrução, de vida, Deus se interessa em me ajudar a vencer as tentações. Sim, Ele traz provisão, Ele cria uma saída, Ele traz um escape para a nossa vida. Vamos um pouquinho mais para trás, 1 Coríntios 10, 3. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que fala em 1 Coríntios 10, 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir a ela. Deus, Ele traz saída para as nossas tentações. Deus, Ele traz saída para as nossas fraquezas. Deus, Ele traz um escape para nós vencermos. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele traz saída para nós vencermos. Ele nos ajuda nas tentações. O Senhor é o nosso auxiliador, aquele que, se precisar, carrega a gente no colo, põe a gente no ombro, faz caminhar diante das tempestades e tribulações da vida. Como podemos enfrentar e vencer as tentações? Nós podemos vencê-las usando as Escrituras. Lembra lá em Mateus 4? Quando o diabo tentou Jesus? Como que ele venceu? Através da espada do Espírito, através da palavra de Deus. Tem fome?
transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Venceu com a própria palavra. Jesus venceu com a palavra a tentação. Por que você não pula aí desse alto e os anjos vão vir te salvar? Não tente o Senhor seu Deus. Jesus usou a própria palavra para vencer. E é interessante esse processo. Se me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Adorarás somente a Deus, e somente a Ele darás culto. Com a palavra de Deus, Jesus venceu as tentações, e nós também, com as Escrituras, podemos vencer as tentações. Use a palavra de Deus a seu favor. Vença as suas tentações. Ela é a espada do Espírito. Resista no poder de Deus. Repreenda em nome de Jesus cada tentação. Sabe? E através da palavra de Deus, como Jesus, você também vai vencer. Que Deus te abençoe. Supere, vença, se afaste e busque cada vez mais a presença de Deus, em nome de Jesus. Quero orar por você. Espero que a palavra tenha abençoado sua vida e que você evite uma vida de tentações. Não fique correndo em cima de um fio como um malabarista. Ande uma estrada firme, plena, reta. Sabe? Um lugar de justiça e retidão. Pise nos caminhos e nos trilhos que Deus tem preparado para a sua vida. Não fique aí correndo risco. Não fique andando em uma montanha russa cristã. Ande numa estrada plena e reta. Contemple as maravilhas de Deus. Veja como Deus está trilhando a sua vitória. E Ele quer te fazer mais do que vencedor. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu quero pedir nessa hora que o Senhor nos ajude. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Todos nós somos tentados por palavras, por desejos, por vontades, né? E como nós vimos aqui, até mesmo no nosso orgulho, nas nossas realizações, nos nossos bens, Senhor, nos nossos desejos físicos. Que o Senhor, de forma especial e maravilhosa, venha sobre as nossas vidas, ó Pai, e nos ajude a vencer o mal, nos ajude a vencer, Senhor, a nossa carne, nos ajude a vencer os nossos desejos, Pai, para que nós possamos viver a Tua vontade. Abençoe os Teus filhos, Pai, em cada uma das suas fraquezas, Pai. E se alguém está lutando e tentando vencer alguma tentação na vida, Senhor, que o Senhor lhes dê força, que o Senhor os ajude a voltar para a Bíblia, a voltar para a palavra, a se enriquecer dos bens que o Senhor tem para eles, Senhor. Pai, não só bens materiais, mas bens espirituais, Senhor. Pai, no mundo celestial, Senhor, e que o Senhor fortaleça o espírito dos teus filhos, para que eles possam olhar para Ti e saber que, como nós vimos aqui na Tua palavra, que o Senhor tem escape para as suas vidas, o Senhor tem vitória para as suas vidas, Senhor, o Senhor tem uma saída para as suas vidas, Senhor, para que eles vençam a tentação e seus desejos carnais e vivam uma vida plena, verdadeira, santa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.